Saudações para você, aluno Jane Assis. Sou o professor Dr. Reinaldo. Estamos aí na nossa quarta semana de aula, onde temos como tema, pilar teórico, o assunto aceitabilidade e situacionalidade. Dois aspectos da produção e interpretação de texto que são fundamentais para o seu sucesso no Enem. A compreensão destes assuntos e a aplicação deles no texto, tanto no campo da compreensão e interpretação, tanto quanto no campo da produção, é fundamental. Nosso objetivo da aula hoje é comentar, trazer alguns aspectos essenciais dentro de uma grande literatura, retirar aquilo que é o essencial para você aí no seu Enem, tá bom? Aceitabilidade. Aceitabilidade é quando duas pessoas estão conversando, há um emissor que emite uma ideia e há uma compreensão dessa ideia segundo o receptor. Então, no campo da produção de texto, quando escrevemos, você tem que pensar em qual é o público que você está escrevendo. E de acordo com o público que você está escrevendo, você vai ali utilizar a linguagem correta. Você vai utilizar os aspectos corretos, o discurso correto para aquele público. Então, e geralmente esse público, ele é um público que quando vai ler o texto procura ali referências ou algo interessante. Então, o que nós escrevemos, ele precisa ser interessante para aquele que vai ler. Você precisa avaliar bastante os temas que são dados e levar para o leitor argumentos que sejam compreensíveis, que sejam exequíveis, ou seja, professor, o que é isso, exequível? Ou seja significativo para esta pessoa que está lendo. Se, por exemplo, vamos pegar um jornal aí, e um escritor da esportivo for usar expressões de moda no seu texto, aquele texto vai ser mal visto pelo público esportivo. E da mesma forma, se você começa a trazer expressões esportivas para um texto voltado para a moda, vai acontecer essa dificuldade. Mas isso também acontece quando nós no Enem escrevemos numa linguagem que não é apropriada para aqueles professores que vão corrigir seu texto. Então você precisa levar para esse texto argumentos aceitáveis que demonstram que você é um leitor de jornais, de revistas, que você é uma pessoa que está por dentro do contexto em que nós estamos vivendo, que você é uma pessoa que conhece a realidade do extremo sul baiano. Então, todos esses elementos, para o público que vai corrigir o seu texto, você precisa demonstrar essas características. E muitas vezes o candidato ele escreve o texto como se o leitor tivesse obrigação apenas de dar uma nota. Não, esse texto ele precisa ser interessante. Esse texto precisa ter argumentos que sejam interessantes. Uma outra característica é a situacionalidade. Ela é a adequação do texto ao contexto em que estamos vivendo. Nós vivemos um período de guerras, nós vivemos um período de uma inflação que gera um aumento dos produtos básicos da população brasileira.
da gasolina, do gás, dos produtos alimentícios, tudo está muito alto. O seu texto precisa demonstrar uma consciência desses contextos para quando você for tratar aí das informações, você demonstrar o contexto em que estamos vivendo. Um exemplo é a atividade, já vamos aproveitar para comentá-la. Atividade 4 vai ser um texto sobre o mundo virtual e o mundo real. E o contexto em que esse assunto está inserido é a fake news, ou o uso do mundo virtual para denegrir candidatos e na busca pela eleição de vários níveis, prefeitos, governadores, presidentes, mas o mundo virtual tem sido usado de uma maneira ilegítima, de uma maneira corrupta, de uma maneira covarde por muitas instituições e muitos políticos. Mas o leitor que vai corrigir seu texto no Enem, ele precisa ver qual é o conhecimento que você tem sobre isso. Então, não basta escrever ou trazer conceitos do que é o mundo virtual ou do mundo real, mas é preciso trazer a situacionalidade, ou seja, contextualizar esse assunto dentro do que acontece nas mídias e nessa relação virtual e real. Da mesma forma, nós temos diversos outros exemplos de situacionalidade, desde os namoros virtuais ou dos assaltos afetivos, né, que as pessoas muitas vezes têm, ou desse mundo do Photoshop, que é um mundo que esconde as realidades, o mundo real. É preciso trazer as situações, trazer os contextos dentro do terceiro do seu texto. Então fica aí os dois pilares, tá, para você trabalhar. Nossa atividade vai ser essa redação, tá bom? Onde você vai trazer essa relação, trabalhar também os direitos humanos. Então é um tema, mundo real, mundo virtual, os direitos humanos nessa questão são assuntos pertinentes, são assuntos que são muito interessantes e que você deve trabalhá-los no seu texto. A gente encerra aqui, fica um abraço para o professor Dr. Reinaldo, felicidades para você, uma boa produção de texto. Senhor Deus abençoe cada aluno, que sejam críticos, que possam ler os contextos e tratar das aceitabilidades necessárias para conseguir a vitória. É o que nós oramos em Jesus. Um abraço, professor. Felicidades para você.